Muito bem, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, deste maravilhoso curso, A Bíblia Ensina. Que bom que você está aqui conosco. Meu nome é Evelson Silva, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cuido de algumas igrejas aqui na região de São Bernardo. De forma mais objetiva, as igrejas elas se localizam dentro do bairro de Ferrazópolis. E eu tenho também igrejas no Santa Cruz Pós-Balsa, bem como no Parque Estoril, que estão sob a minha responsabilidade. É bom ter você aqui conosco. Mas, em primeiro lugar, queremos convidar a presença do nosso Deus, para que juntos possamos ter a influência de Deus em nossa vida e principalmente em nossa mente, para que possamos compreender o estudo de hoje. E não só compreender, mas que todos nós possamos aceitar esta mensagem de fé, de esperança, para que muito em breve o que estudaremos hoje se torne uma realidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos abrindo a Tua palavra porque queremos compreender a Tua vontade para estes últimos dias da história deste mundo. E queremos que o Senhor nos capacite a compreendermos as Tuas verdades e mais, que a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida nos leve a não só compreendermos, mas pormos em prática a Tua vontade e levarmos esta verdade, este conhecimento especial a muitas outras pessoas, para que, quando da Tua manifestação, possamos, juntos com muitos outros, dizer com alegria: eis que esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Permaneça conosco, bom Pai, e ajude-nos para que a nossa mente possa abrir para o conhecimento da Tua vontade. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus te pedimos e também te agradecemos. Amém. Muito bem. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para discorrermos sobre o estudo bíblico, a Bíblia Ensina. E esse tema que nós vamos passar hoje é um tema muito especial, muito importante para todo cristão. E por quê? Porque se o que nós vamos estudar hoje não for uma verdade e ele não acontecer, a pergunta é simples. O que então estamos fazendo aqui neste mundo? Que esperança nós teríamos? Pois a maior de todas esperança é esta: aguardarmos o cumprimento de uma promessa. Por isso, uma promessa que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador quando aqui esteve. Porque no livro de João, no capítulo 14, versos de 1 a 4, encontramos esta maravilhosa promessa que ele nos fez. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, se você a tiver aí,
ou então acompanhe conosco atentamente a leitura, para você entender por que é importante o tema de hoje. São João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Todos os adventistas praticamente conhecem esse tema de cor. Ele é muito citado porque é a base da nossa crença do novo advento de Jesus a este mundo. Acompanhe a leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui é que temos esta promessa maravilhosa, fundamentada nas palavras do próprio Senhor Jesus. E por isso que a gente fala que ele virá pela segunda vez. Porque quando ele pronunciou esta promessa, ele estava cumprindo as profecias que indicavam a sua primeira vinda. E quando ele aqui viveu, ele nos ensinou, deixou ensinos maravilhosos, e dentre estes ensinos nós encontramos esta promessa, de não ficarmos perturbados, de não ficarmos tristes, entristecidos, porque ele veio aqui cumprir uma primeira etapa, e iria para o Pai, para que o Pai pudesse aceitar o cumprimento desta etapa, e ele iniciaria uma atividade lá no céu. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente. E depois que ele então realizasse o que ele teria que fazer no céu, ele então viria cumprir a sua promessa de vir outra vez para buscar todos aqueles que se mantivessem fiéis às suas orientações, para que juntos pudéssemos viver a eternidade. Agora, como devemos considerar esta promessa feita por Jesus? Será que realmente ela tem valor? No livro de Timóteo, ou melhor, de Tito, capítulo 2, versos 13, nós encontramos aqui como devemos encarar esta orientação, esta promessa, essa declaração de Jesus nos nossos dias. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas interessantes aqui. Aguardando a feliz esperança. E é feliz porque vai nos dar a alegria de vermos confirmada no dia da sua volta a promessa que ele nos fez de voltar novamente. Mas além disto, o texto ainda ressalta o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não resta aqui também nenhuma dúvida de que Jesus também é Deus. E quando a divindade colocou em prática o plano da salvação, Jesus, que em tempos eternos, quando do planejamento da construção ou do aparecimento deste mundo,
ele se colocou à disposição para dar a vida em favor do pecador. É o estudo que nós já realizamos e fica fácil de você entender. E antes dele morrer, ele fez esta promessa: eu posso ser morto, mas eu virei novamente. E deixou claro com a sua ressurreição de que ele estaria apto a cumprir o que ele prometeu. E no livro de Atos, o capítulo 1, verso 8, menciona que Jesus, ali conversando com os seus discípulos, ele foi então elevado aos céus. Isto aí vai no verso 8, 9, 10 e 11. E aí então nós vemos que os anjos ali apareceram e mencionaram: este mesmo Jesus, que foi agora para o céu, há de voltar, confirmando novamente a promessa que nós acabamos de ler em São João, capítulo 14, verso 1. Então, como devemos considerar esta promessa? A resposta que você deve colocar aí é: como verdadeira. E por ser verdadeira, devemos aguardar o cumprimento desta promessa com paciência, com resiliência, com perseverança, porque a Bíblia diz assim, em Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nós abraçamos esta esperança, quando nós passamos a aguardar a breve volta de Jesus, nós não podemos titubear, não podemos nem pestanejar sequer em nenhum momento, porque a promessa é verdadeira. E nós devemos nos manter assim, firmes nesta esperança, até o dia da sua manifestação. Ou então, vamos descansar, dormir no Senhor, guardando esta esperança, para que no dia da sua volta possamos ser ressuscitados como ele foi. E assim, nos diz a Bíblia, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para vivermos com ele a eternidade. Há uma terceira pergunta interessante. De que forma Jesus voltará? Esta é uma outra pergunta muito intrigante. Existem várias ideias por aí, mas o que vale para o cristão é aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia. E nós encontramos esta resposta no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 30. Mateus, capítulo 24, verso 30. Aonde lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E olha só o que diz a palavra de Deus. Não só lamentarão, mas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Imagine, irmão, ou melhor, imagine, irmão, imagine, irmã, imagine, meu amigo, minha amiga, que privilégio será quando isto realmente acontecer nas nuvens dos céus. Que alegria nós teremos em vermos o cumprimento desta promessa. Talvez você tenha tido pessoas no trabalho, na escola, como eu mesmo tive, até mesmo no trabalho, que falavam: onde já se viu você ficar acreditando nisto? E o pior de tudo, meus irmãos e amigos, é que hoje existem comunidades religiosas
que não têm esta perspectiva, não acreditam nesta promessa feita por Jesus de que ele vai voltar. Eles acreditam apenas que isso é uma história criada e que é para manter, enfim, as pessoas seguindo um rumo que eles não sabem definir ao certo. Mas eu creio, e o meu desejo é que você creia, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai cumprir esta promessa. E ele vai cumprir de forma visível. Ele vai voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E todo o olho o verá. É um outro texto também importante que nós precisamos ler, que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, aonde lemos: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vou destacar de novo. Eis que vem com as nuvens, e diz o texto, e todo o olho o verá. Bem, quando Jesus então vier em glória, todos o verão. E a próxima pergunta no nosso estudo é: se ele vai voltar, qual é o objetivo que ele tem ao retornar a este mundo? Bem, ele já deixou claro no primeiro texto que nós lemos, mas vamos confirmar isto em São Mateus, capítulo 16, verso 27. São Mateus, capítulo 16, verso 27. Nós lemos assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha o final desse verso, como ele é importante. Dará a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, para aqueles que já conhecem um pouco mais da Bíblia, sabe que Jesus virá aqui cumprir o juízo. Aqueles que aqui estão serão então separados, os da direita com os da esquerda, porque Jesus vai convidar aqueles que foram julgados e que foram aprovados no julgamento para viver com ele durante a eternidade. E como já mencionamos, me perdoe, como nós já mencionamos, nós vamos passar uma primeira etapa lá no céu, os 1000 anos. É um outro estudo que nós vamos fazer um pouco mais para frente, chamado milênio. E lá teremos então a oportunidade nesses 1000 anos de revisar, de olhar tudo aquilo que Deus fez em favor da salvação do ser humano. E é aí que depois que tudo isso acontecer, ele então virá para realizar a sentença final, a transformação deste mundo em um mundo renovado no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, diante dos textos apresentados, eu creio que fica bem claro para todos nós que Jesus vai voltar. Segundo, ele vai voltar e os textos apresentam que ele vai aparecer nas nuvens dos céus. Ele virá com poder e grande glória.
Ele virá acompanhado dos seus anjos. E então, vai convidar aqueles que cumpriram a vontade de Deus para juntos nos encontrarmos nos céus e dali então iniciarmos o milênio com Ele. Muito bem. Se todos esses textos apresentam esta realidade, há uma pergunta no nosso estudo que nos deve levar a uma consideração profunda em relação a quanto tempo nós estamos desta manifestação da volta de Jesus. Porque alguns falam, bem, desde quando eu nasci até agora, nada mudou, tudo é normal. Eu acredito que muitos, com esta pandemia que está acontecendo agora, eles estão vendo coisas que nunca viram na vida e nunca imaginaram. De países inteiros pedir para as pessoas não saírem de casa. Não é? Muito bem. Vamos pensar então no seguinte: será que Jesus demora a voltar? O nosso estudo nos apresenta aqui alguns sinais que foram mencionados pelo próprio Senhor Jesus, informando que isto iria acontecer antes da sua vinda. Por quê? Porque os discípulos também, como nós, tinham a curiosidade de saber, bom, quando é que o Senhor vai voltar? Demora ainda? Em São Mateus, capítulo 26, ou melhor, 24, verso 6, nos é mencionado que nos últimos dias da história deste mundo, ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. E eu pergunto, o que você ouve nos noticiários de hoje? Somente sobre estas coisas que levam a confirmar o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 6. No verso 7 é mencionado que, além das guerras, além dos rumores de guerras, haveria também fome e desastres na natureza. Eu entendo que a pandemia é uma confirmação clara disto, não? A fome em decorrência da pandemia está bem clara. Eu tenho aqui, poderia relatar para vocês, igrejas que eu cuido, que neste último mês distribuíram mais de centenas de cestas básicas para auxiliar pessoas que estão sem nada, em decorrência do quê? Da fome. Não tem nem como comprar, não tem como conquistar o recurso, e elas dependem. E aí, claramente, estão com fome, necessitando do pão material. Mas no verso 24, do capítulo 24, também temos a informação dada por Jesus, de forma muito clara, que também surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Essa é uma questão engraçada, né? Em outros lugares do mundo tem, mas aqui no Brasil também tem, não é? Uma pessoa que se diz ser Jesus Cristo. O nome dele é Henri Cristo. Eu aqui não estou fazendo uma difamação desta pessoa, só estou apresentando uma constatação, porque ele diz ser Cristo. Então, a pergunta que se deve fazer é: se ele é Cristo, ele deveria também fazer as obras de Cristo, ressuscitar pessoas, multiplicar o pão,
curar os cegos, aleijados, não é mesmo? Eu diria até curar esta pandemia, ou aqueles que são afetados por ela, porque o verdadeiro Jesus Cristo, ele tem poder para tudo isto. Ele ressuscita mortos. Então, o que Jesus mencionou está acontecendo hoje em nossos dias. E eu vou pedir que você leia comigo o texto que nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 3. Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 3. É um texto que vai nos apresentar uma realidade muito importante em relação às atividades que nós vamos encontrar ou nas camadas da nossa sociedade, o que nós vamos encontrar nos últimos dias. Desculpa, eu disse Tiago, mas é segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso que eu não estava encontrando aqui o texto, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Nós lemos: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu vou te perguntar, como é que anda o seu dia hoje? Hoje você vai falar assim: pastor, nós estamos aqui trancafiados dentro de casa. Mas antes disto acontecer, como é que estavam os seus dias? Muito trabalho, não é verdade? Principalmente para conquistar o pão para a sobrevivência. Então, o texto diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Porque haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu não sei aí por onde você mora, se existe um tal de um pancadão que vira e mexe, aparece na televisão. As pessoas preferem passar a noite inteira fazendo coisas que não agradam nem mesmo as pessoas que vivem hoje em dia. Mas está aqui confirmando o que a palavra de Deus menciona. Verso 5 menciona: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A recomendação bíblica no final é: destes, afasta-te. Vou sugerir a você, com calma, leia esses versos, e destaque cada uma dos personagens que esse texto apresenta. E depois se pergunte: será que eu tenho caluniadores? Será que eu tenho pessoas mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus? E assim por diante. Faça uma lista e depois, ao final, vá colocando. Nós temos hoje na nossa sociedade este grupo de pessoas, nós temos esse daqui. Você vai verificar que hoje nós temos todos estes grupos convivendo no mesmo período. Portanto,
está mais do que confirmado que o breve retorno de Jesus está prestes a acontecer. Pois bem, se tudo isto, já que nós sabemos que isto reflete aos últimos dias, o que nós então devemos pensar e nos perguntar? O que vai acontecer então com os que estão preparados, aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que confiam, que creem? O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar? Porque esse é o meu desejo para você, que juntos possamos aguardar a bem-aventurada esperança e recebermos o convite para vivermos com Jesus nos céus. E a pergunta é, o que vai acontecer então neste dia e neste momento? Bem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 16, menciona que os justos ressuscitarão. Então, se eu vier a falecer, se eu vier a ter o sono da morte, a esperança para mim também, claro, porque da mesma maneira que aconteceu com Jesus, vai acontecer com aquele que foi fiel até a morte. E a promessa é que você vai receber a coroa da vida. E isto vai acontecer no dia da volta de Jesus, conforme confirma 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16. Mas, e os justos vivos, o que vai acontecer com eles? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, menciona que serão transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, o nosso desejo é que você possa manter-se fiel em qualquer uma destas circunstâncias. Se for fiel até a morte, estará garantida a salvação em Cristo Jesus. E se for fiel enquanto aqui viver e Jesus se manifestar, também estará garantida a sua transformação e encontro com o Senhor nos ares. Muito bem. O que vai então acontecer depois destas duas, eu diria assim, desses dois acontecimentos importantes? Seremos reunidos juntos, vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares, conforme nos relata Apocalipse capítulo 20, verso 4. E viveremos com o Senhor uma primeira etapa, que é denominada o milênio. Vamos ler, livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Então, nós lemos aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muito bem. Esse milênio que é aqui apresentado, no nosso 15º estudo, nós vamos ampliar melhor esta ideia que aqui se refere, que viveremos com o nosso Deus durante 1000 anos. Faço agora a leitura que nós temos no estudo, que vem falando sobre a volta de Jesus. É mencionado assim: será um acontecimento real e visível por todos. Algo que o ser humano não pode imaginar plenamente por causa da glória e majestade produzida pela presença de Cristo, e o terror dos ímpios que não estarão preparados
para ver Jesus voltar. Aí faz a referência bíblica de Mateus, capítulo 25, versos 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e estaremos juntos com ele neste momento, para daí então vivermos a eternidade. Bem, talvez então agora você me pergunte, como está aqui no texto, o que vou fazer agora? Bem, a minha recomendação a você é que você viva uma vida de entrega a Jesus. E não somente isto, não viva apenas no lado espiritual, viva também do lado material, literalmente falando, demonstre às pessoas o tanto que você ama Jesus. E todo aquele que vive a vida e demonstra que ama os demais, com certeza, ele manifestará o seu amor às outras pessoas que ele deseja a volta de Jesus. E por quê? Segundo a carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, verso 8, a ideia do texto é mais ou menos assim: desde agora, nós temos então a certeza de que nos está reservada a vida eterna. O que devemos fazer agora? Segundo passo, se prepare para este encontro com ele. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 14, nos dá a ideia de que devemos acordar para a realidade atual que estamos vivendo. Esta pandemia é uma demonstração de que aquilo que Jesus disse realmente vai acontecer. Não é em relação à fome, peste, guerra. A sua volta é uma demonstração clara, tudo isto que está acontecendo, que também vai acontecer a volta de Jesus. Terceiro passo, nossa tarefa, enquanto aguardamos a volta de Jesus, é ajudar no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, na pregação do Evangelho. Em outras palavras, darmos o nosso testemunho em favor da verdade. Mateus, capítulo 24, verso 14, nós temos aí uma ordem, uma definição importante de Jesus, da qual nós devemos ter conhecimento, e ao vivermos nestes últimos dias, devemos então pôr em prática a pregação do Evangelho. E é dito, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quem é que vai fazer isso? Eu e você. Manifestando a nossa entrega total ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quarto e último passo, que eu e você estejamos atentos aos sinais dos tempos. Isto é, que você possa ver tudo isto que anda acontecendo e daí tirar as suas conclusões, baseados no estudo da palavra de Deus, de que realmente tudo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo, e com isto, você empoderado deste conhecimento, você vai poder dizer para si e para os demais, em breve, a manifestação vai acontecer. E eu quero dizer com alegria, eis que esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Que estas últimas palavras possam ser as suas neste momento. A sua manifestação de fé, a sua manifestação de confiança plena de que a volta de Jesus não é uma história da carochinha, não. Tudo o que a Bíblia nos informa, nos orienta, se concretiza paulatinamente. E nestes últimos dias, podemos ver nitidamente
na malha social que temos, tudo o que Jesus mencionou está acontecendo. O que falta então acontecer? Alguns detalhes do livro do Apocalipse: fechamento da porta da graça, a confirmação daqueles que estão salvos, enfim, coisas que em breve, muito em breve, estarão acontecendo pela manifestação poderosa do nosso Deus. Portanto, que seja o seu desejo, o desejo de estarmos juntos, atentos, observando tudo o que acontece. Porque quando estas coisas, nos diz o texto de Lucas, capítulo 21, versos 28 a 31, quando estas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Havia um pastor que dizia: já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Essa era uma frase muito comum que ele usava. E realmente podemos ouvir Jesus praticamente voltando com tudo isto que anda acontecendo. Mas a minha colocação final é aquela que está aqui, uma leitura no nosso estudo que diz assim: quando Jesus voltar, cada um terá concretizado o seu destino eterno. Os que aceitaram a salvação de Jesus receberão vida eterna, e os que rejeitaram receberão a condenação eterna. Irmãos, isso é muito forte, porque estamos definindo a nossa eternidade, ou aonde vamos passar a eternidade agora. E o texto ainda diz: todos os salvos estarão incorruptíveis e serão arrebatados para o céu. Lá ficarão com Jesus por um período de 1000 anos, e em seguida retornarão a esta terra, que será renovada, e aqui viverão eternamente com o Senhor. Se este é seu desejo, eu vou pedir que você ore comigo. Uma oração de entrega e de reconsagração. Que você possa dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. E eu quero viver com Ele. E por isso vou viver aqui neste mundo, seguindo as suas orientações. Enquanto fôlego eu tiver, eu estarei me colocando nas mãos de Jesus. Feche os olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, o grupo que aqui se reúne para o estudo da Tua Palavra ouviu uma mensagem poderosa que fala sobre a Tua breve volta. E ao final, fizemos um pedido especial de que cada um possa aceitá-lo de forma definitiva, para que esta esperança nos motive a vivermos nestes últimos dias. Como diz a Tua Palavra, dias trabalhosos, mas que nós possamos viver nestes últimos dias para cumprir a Tua vontade e não a nossa. Para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa citar o nosso nome, e nós então possamos, se vivos estivermos, sermos transformados num abrir e fechar de olhos, para encontrar o Senhor nos ares. Mas a Bíblia diz que os vivos não antecederão, não subirão primeiro que os que descansaram no Senhor. Por isso, sabemos que no mesmo instante em que os vivos forem transformados, os que descansam no Senhor o sono da morte, ouvirão também o teu convite e ressuscitarão, e juntos
vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para vivermos a eternidade. Portanto, que o Senhor abençoe a todos aqueles que aqui juntos compartilham deste desejo de, em primeiro lugar, nos entregarmos a Ti e, em segundo lugar, de vermos a Tua manifestação muito em breve nas nuvens dos céus e assim ouvirmos o Teu convite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Muito bem. Que bom podermos concluir este estudo hoje. Ione, quero agradecer aqui a sua presença conosco. Tem aqui também o Sidney Morato. Temos aqui a Aparecida Capelete, Sonai Brás. Eu acho que eu pronunciei corretamente. Muito obrigado pela presença. Temos também aqui no Face, Valdenice Caetano, né? Olá, me diga como é que você está tudo bem? Graças a Deus estamos bem. Temos ali a Eliane, ou melhor, Eliana. Temos o Júlio Souza, temos a Sara Moura, temos a Sandra Lúcia da Silva. Tudo bem, Sandra? Que bom tê-la aqui conosco. Temos o nosso irmão Cláudio Nunes. Opa, que bom. Temos a Eliana Oliveira. Deixa eu ver aqui se dá para a gente mexer um pouquinho mais aqui nesse grupo do Face aqui, dá. Angelina Dutra, o Bruno Gibilisco, um abraço. E aí, Cida Craveiro, tudo bem? Dessa vez eu falei certo, hein? Não coloquei S, não. Temos aqui também, deixa eu ver aqui, Cláudio Mendes, que bom tê-lo aqui. O Danilo Cavalari, né? Que bom. Djalma Meira, que bom. Como é que está aí? Tudo em paz? Bom tê-lo aqui. Eduardo Raposo. A foto está pequeno, mas pelo sobrenome, lá do Parque Aliança. Eliana Teodoro Santos. Que bom tê-la aqui. Érica Fazoli de Menezes, eu acho que é isto. Que coisa, hein? Que bom tê-la aqui conosco. Erinaldo de Jesus. Fernando Dutra, Gideão Souza, Gideão, meu primo, que bom tê-lo aqui. Gilvan Ângelo, que bom tê-los aqui. Guilherme Constante, olha só, gente. Hélia Rios, Ilza Guarrieiro, Jonatas, Júnior Oliveira, nossa, temos aqui Kate Silva. Se eu estou certo aqui, está lá em Portugal. Um abraço e um beijo aí para vocês e a família. Kellen Morato, Rio Grande do Sul. Kellen Morato, acho que é isso, Rio Grande do Sul, que legal. Luciane, Marcos, ou melhor, Marcelo Milhane, pastorzão, um abraço, obrigado aí pelo privilégio de tê-lo aqui conosco. Enfim, várias pessoas aqui, poderíamos continuar, mas eu quero agradecer a todos, para a gente não se delongar muito, quero convidá-los mais uma vez para que, se você puder, amanhã, às 20 horas, nós estaremos apresentando mais um estudo especial da Palavra de Deus. E vamos buscar na Bíblia algumas informações importantes para compreendermos um pouco melhor como é o nosso Deus, como é que Ele age, o que Ele faz. E eu creio que será um estudo poderoso para podermos compreender a vontade de Deus. Desde já, manifesto aqui a minha gratidão e desejo a todos uma excelente noite.
e que juntos possamos continuar compartilhando do estudo da palavra de Deus. Que você possa realmente se colocar todos os dias, em todos os momentos, na presença de Deus, e que você permita que Ele esteja sempre ao seu lado. É o meu desejo e a minha oração para todos. Muito obrigado. Até lá. Que Deus os abençoe.